Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de processo penal. Agora nós vamos entrar em citações, tá? A citação é de especial, fundamental importância para o processo penal, porque é através da citação que o juiz chama o réu para integrar a relação jurídico-processual penal. É através da citação que o juiz chama o réu para o processo, dando-lhe ciência da acusação do Ministério Público, se a ação penal for pública, ou do querelante, se a ação penal for privada. E é através da citação que o réu tem a oportunidade de se defender. Percebeu? Então veja a importância que tem a citação. Tá certo? Então, vítima não é citada, testemunha não é citada. Para ser citado, precisa ser acusado, precisa ser réu, se a ação penal for pública. Se a ação penal for privada, a denominação do réu passa a se chamar querelado. Então, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada, haverá a citação. Apenas a diferença está: quem tira o Estado juiz da sua inércia, que no caso da ação penal pública é o Ministério Público, através de uma petição chamada denúncia, o juiz recebe a denúncia e cita o réu. Tá? Se a ação penal for privada, o querelante, que é o ofendido, ele vai oferecer ao juiz uma petição chamada queixa ou queixa-crime. O juiz recebe essa queixa-crime, dá por instaurado o processo penal e determina a citação do querelado, que é a denominação do réu na ação penal privada. Então, preparei o material para vocês e eu quero que vocês nunca, jamais na vida se esqueçam da importância das citações. Tá? A citação é aquele ato processual que visa chamar o réu a juízo, chamar o réu ao processo, para que ele possa se integrar à relação jurídico-processual, porque nós temos, de um lado, o Ministério Público, que aciona o Estado juiz através de uma denúncia. Agora, nós temos o réu, não temos? Temos. Como que o réu vai ser chamado ao processo? Como que o réu passará a integrar a relação jurídico-processual? Por meio da citação. Aí nós fazemos esse tracinho e temos nesse tracinho a representação da citação. Ok? Muito bem. Então veja, com a citação, o juiz chama o réu a juízo. Com a citação, ele passa a integrar a relação jurídico-processual penal. Com a citação, o réu passa a ter ciência da acusação que foi feita contra ele e que consta na denúncia, se foi o MP, ou que consta da queixa, se foi o querelante. E o mais importante, uma vez citado, o réu sabe da acusação que pesa contra ele e aí ele tem condições de se defender. Ok? O artigo 363, ele trata justamente da importância da citação a fim de completar a formação da relação jurídico-processual penal. Olha o que diz o artigo 363 do CPP. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Então, quando o acusado é citado, nós temos completa, nós temos formada a relação jurídico-processual na ação penal. Tá certo? Então, se nós tivéssemos que representar de uma forma gráfica o artigo 363, nós faríamos assim, olha, MP, Estado juiz e o réu. Com isso, nós temos completada a formação da relação jurídico-processual. Quando realizada a citação do acusado. Tá certo? Muito bem. Vamos entrar agora nas espécies de citação. São várias as formas para se citar o réu. A primeira delas, a mais comum, a normal, é a chamada citação
por mandado. Pelo amor de Deus, não confundam com mandato. Não é citação por mandato. Isso é errado. É citação por mandado. Mandado aqui expressa ordem. Essa ordem provém do juiz. O juiz despacha determinando ou mandando que a secretaria ou cartório do fórum providencie a citação do réu. Quando é por mandado, esse mandado é o mandado ou ordem do juiz, é lavrado um documento pelo cartório, pela secretaria, tá? E o oficial de justiça é quem vai cumprir. Então a citação por mandado, ela é sempre cumprida pelo oficial de justiça. O juiz dá a ordem, o cartório ou secretaria do fórum expede o documento chamado citação por mandado, o oficial de justiça retira esse mandado, vai localizar o réu, localizando o réu, ele cumpre a citação por mandado. Tá certo? Mas quando então a citação ela é feita por mandado? O artigo 351 do Código de Processo Penal, ele diz que a citação inicial, vamos falar um pouquinho sobre a citação inicial. Por que a citação ela deve ser inicial? Porque ela deve ocorrer no início do processo. Por isso que ela é inicial. Tá? O réu não pode ser citado no meio do processo, porque senão os atos anteriores seriam nulos. Ele não tinha conhecimento da acusação. Ele não pode ser citado, o réu, no final do processo, senão os atos anteriores são nulos. Ele não tinha ciência da imputação, não se defendeu. Percebeu então por que a citação precisa ser inicial? Então a citação inicial ela far-se-á por mandado quando o réu estiver no mesmo território ou na mesma jurisdição do juiz que houver ordenado a citação. Por isso que eu pus um R, um sinal de igual e um J. Réu e juiz estão no mesmo território. Tá certo? Então, se a jurisdição do juiz for Sorocaba e o réu tiver domicílio em Sorocaba, a citação é por mandado. Se o juiz tiver jurisdição em São Paulo, o processo tramita em São Paulo e o réu tiver domicílio em São Paulo, citação é por mandado. Tá? Certo? Então, quando juiz e réu estiverem no mesmo território, a citação é por mandado. Quando o juiz, ou melhor, quando o réu estiver no território da jurisdição do juiz do processo, da jurisdição do juiz que determinou a expedição da citação, a citação será por mandado. Então eles precisam estar no mesmo território para a citação ser por mandado, tá? Bom, o artigo 352, ele trata do conteúdo desse documento chamado mandado de citação. Mandado de citação é um documento. A ordem para se expedir é do juiz, mas não é o juiz quem vai sentar diante do computador e vai digitar o mandado. Quem vai providenciar, lavrar o mandado que o juiz determinou expedir, vai ser a secretaria ou vai ser o cartório do fórum. Então, se nós pegarmos e fizermos assim, olha, e imaginarmos que isso seja um documento, tudo que está aqui é o conteúdo da citação por mandado. Tá certo? E se nós escrevermos aqui em cima, mandado de citação, pronto, vira o mandado de citação. Quem determinou a sua expedição? O juiz. Quem elaborou, quem lavrou o documento? Cartório ou secretaria do fórum. Quem vai cumprir? O oficial de justiça. Ele retira o mandado do cartório, da secretaria, vai até o endereço para localizar o réu, que é indicado no mandado, e encontrando o réu, cumpre o mandado e o réu está citado da ação penal, está citado do processo. Então vamos lá, o que é que vai constar desse mandado? Qual o conteúdo desse mandado? Precisa ir o nome do juiz. Deixa eu diminuir aqui.
O nome do juiz. Professor, mas é o nome da pessoa física ou natural do juiz? É. Fulano de tal, juiz de direito. Nossa, professor, mas isso não é perigoso para o juiz? Até pode ser. Por isso que o juiz, ele precisa de escolta policial, por isso que o juiz tem porte de arma, né? Para poder se defender, porque o nome dele vai no mandado de citação que vai citar o réu no processo. Certo? Então, quando eu falo o nome do juiz, não é o juízo. Primeira vara criminal, segunda vara criminal, não é isso não. É o nome da pessoa física ou natural do juiz mesmo. Tá certo? O inciso 2, nós só vamos aplicar se a ação penal for privada. Se a ação penal for privada, vai constar do mandado o nome do querelante. Tá? Por isso que ele diz assim, ó, o inciso 2, o nome do querelante, que vai fazer o papel do Ministério Público, nas ações iniciadas por queixa. Quando que a ação se inicia por queixa? Quando a ação penal for privada. Tá? Se o mandado for emanar de uma ação penal pública, não tem o inciso 2. Não falo no inciso 2, não existe o inciso 2. Tá certo? O oficial de justiça precisa saber quem ele vai procurar. Então precisa constar do mandado o nome do réu. Tá certo? O nome do réu precisa constar para que o oficial de justiça saiba quem ele precisa procurar. Mas e se for desconhecido o nome? Aí precisa ao menos os sinais característicos. Aí a importância do inquérito. O inquérito policial ele vai servir para comprovar a materialidade da infração penal e os indícios de autoria da infração, ou seja, individualizar a pessoa do indiciado. Tá? Então, o inquérito policial vai descobrir o nome do réu. Se o nome do réu continuar desconhecido, mesmo depois das investigações policiais, ao menos os sinais característicos para individualizar fisicamente a pessoa do réu precisa existir. Então ele tem uma tatuagem de melancia na testa, uma pessoa ruiva, tem 2 metros de altura, não tem o braço direito nem a perna esquerda. São sinais característicos que vão ajudar o oficial de justiça a, mesmo sem saber o nome, poder conseguir identificar o réu a fim de citá-lo. Tá certo? O oficial de justiça também precisa saber onde procurar o réu. Então precisa constar a residência do réu. Tá? A residência, ela é imprescindível? Não é, porque aqui diz se for conhecida. Se for conhecida, consta do mandado. Se não for conhecida, não consta. Certo? O fim para que é feita a citação. O fim aqui é finalidade. Finalidade. Ou seja, o que é isso? Então, a finalidade é dar ciência ao réu da acusação, chamá-lo a juízo para se defender. Tudo isso é a finalidade da citação. O juízo, o lugar, dia e hora em que o réu deverá comparecer. Tá? Juízo é diferente de juiz. O juiz tem um nome, fulano de tal. Precisa constar do mandado. Mas o juízo também. Primeira vara criminal, segunda vara criminal, isso é juízo. O lugar é o endereço, rua tal, bairro tal. O dia e a hora que o réu deverá comparecer, vai constar tudo do mandado. E por fim a subscrição, que é sempre do escrivão, e a rubrica, que é sempre do juiz. Olha, já caiu nas provas de concurso a bondade do coração do examinador, perguntou tudo certinho, e quando chegou nesse item, ele diz assim, ó, subscrição do juiz e rubrica do escrivão. Ele inverteu, se você não estiver atento, você cai e você erra. Tá? A subscrição é do escrivão. A rubrica é do juiz. Porque o escrivão é quem lavra, ele lavra e assina. Mostra ao juiz, o juiz lê, se estiver de acordo, dá a sua rubrica. Certo? Então o juiz rubrica, não subscreve. E o escrivão subscreve, não rubrica. Então o que nós temos aqui, nada mais é do que o conteúdo do mandado de citação.
Ok? O juiz dá ordem para se expedir, o escrivão lavra, o oficial de justiça retira do cartório e vai em busca do réu para citá-lo. Tá certo? Vamos continuar. O artigo 357, ele vem nos mostrando como o oficial de justiça vai proceder para cumprir o mandado de citação. Quando diz é requisito da citação por mandado, nada mais é do que a forma pela qual o oficial de justiça irá proceder para cumprir o mandado de citação. Então vamos supor que o oficial de justiça encontrou o réu. Bateu palma, perguntou, eu quero falar com fulano. Fulano diz, sou eu. Aí o oficial se identifica, mostra sua carteira funcional, sou oficial de justiça, da vara tal, criminal, tenho um mandado de citação para o senhor. O que é que ele vai fazer? O oficial de justiça precisa ler o mandado ao citando e entregar a contrafé. O que é a contrafé? É a cópia do mandado. Então o oficial de justiça, quando recebe o mandado, ele recebe em duas vias. A via original, que é a fé, e a cópia, que é a contrafé. A contrafé, o oficial de justiça entrega para o réu, que está sendo citado, depois de ter lido para ele. Tá? Mas o que é que ele vai ler? Ele vai ler isso aqui, ó. Ó, o que ele vai ler? O oficial de justiça vai ler o conteúdo do mandado de citação. Então o oficial de justiça vai ler o nome do juiz, se a ação penal é privada, o nome do querelante, vai ler o próprio nome dele, a residência, a finalidade da citação, o juízo, o lugar. Tudo isso o oficial de justiça ele vai ler. Conseguiu compreender? Então o oficial de justiça lê o mandado, entrega uma cópia que é a contrafé, e ele vai mencionar o dia e a hora em que fez a citação. Tá certo? Depois o oficial de justiça ele vai lavrar uma certidão. Nessa certidão, o oficial de justiça vai declarar se entregou a contrafé para o réu e se o réu aceitou ou se ele recusou a contrafé. Tá? Então nós temos aqui nesse artigo a forma de cumprimento da citação quando o oficial de justiça encontrar o réu. Ele lê o mandado, entrega a contrafé, menciona o dia e a hora em que fez a citação. Aí o oficial de justiça faz uma certidão e declara se entregou a contrafé e se o réu aceitou ou se ele recusou. Entendeu? Beleza? Olha, vocês não estão vendo, mas nós estamos com uma visita ilustre, que é o Papai Smurf. Papai Smurf, venha para cá. Venha para cá. Venha para cá. Não, ele está bonito, ele está com a camisa da Dudalina. Ele está com uma camisa da Dudalina, por isso que ele não quer aparecer aqui para vocês. Você conseguiu entender bem? Muito bem. Então vamos continuar. Então, esse artigo 357, quando ele fala que é requisito da citação, nada mais é do que a forma pela qual o oficial de justiça irá cumprir o mandado quando ele encontrar o réu para ser citado. Acabou. Ponto. Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Terminamos a citação por mandado. Agora nós vamos entrar na citação chamada por carta precatória. O que é isso? Olha, quando você está distante de alguém e quer se comunicar com essa pessoa, numa época em que não existia telefone celular ou não existia e-mail, nada disso, o que você fazia? Você escrevia uma carta, postava no correio e o correio entregava para essa pessoa, não é? Isso só ocorre quando remetente e destinatário estão longe um do outro. Por isso o artigo 353 ele diz o seguinte: se o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz, ele é citado mediante precatória. Simples assim. Tá certo? O juiz de onde tramita o processo,
expede uma carta precatória para o juiz da comarca ou da circunscrição onde se encontra o réu, e o juiz que expede a precatória pede para o juiz que está recebendo a precatória, por favor, faça a citação do réu para mim. Pronto. Isso é a citação por carta precatória. Mas para isso, eles devem estar em territórios diferentes, em comarcas diferentes, em jurisdições diferentes, tá? Vocês se lembram que se o juiz estiver no mesmo território do réu, né? Ou seja, o processo tramita em São Paulo. O juiz tem jurisdição em São Paulo. E o réu tem domicílio em São Paulo. Tudo no mesmo território, a citação não é por precatória, é por mandado. Beleza? Agora, se o juiz tem jurisdição numa comarca e o réu tem domicílio em outro lugar, no território de outra jurisdição, que não a jurisdição do juiz onde tramita o processo, aí eles estão em territórios diferentes. O juiz está em Sorocaba e o réu está em Campinas. Então o que é que vai se fazer? Ele vai deixar de ser citado? Não pode, senão anula o processo. Então ele vai ser citado mediante carta precatória. Então o juiz de Sorocaba, ele vai mandar uma carta precatória ao juiz de Campinas. E vai pedir, juiz de Campinas, aqui em Sorocaba, onde estou, eu, o juiz deprecante, tramita um processo contra o réu que tem domicílio aí. Eu preciso citá-lo. Então, por favor, aqui está a carta precatória, com as informações que você precisa, para que você proceda gentilmente a citação do réu para mim. Pronto. Certo? Beleza? Então, o juiz de Sorocaba manda a carta precatória para o juiz de Campinas. Certo? Agora, vamos dar nomes aos bois? O juiz de Sorocaba, que vai expedir a carta precatória, nós vamos chamá-lo de deprecante. É como se fosse o remetente. É o juiz que está pedindo. E o juiz que recebe a carta precatória, que está na comarca ou na jurisdição onde está domiciliado o réu, vai se chamar juiz deprecado. Tá certo? Quem expede a carta precatória é o deprecante, quem recebe a carta precatória é o deprecado. Beleza? Muito bem. Qual o conteúdo da carta precatória? Está no artigo 354. Se nós fizermos assim, nós vamos ter o conteúdo da carta precatória. Então, nessa carta que o deprecante expede e que o deprecado recebe, vai constar o juiz que está recebendo e o juiz que está expedindo. A sede da jurisdição de quem está expedindo e de quem está recebendo. De Sorocaba para Campinas. O fim no sentido de finalidade, que é a citação, especificando tudo, a acusação, data de audiência se for o caso, prazo para apresentar a defesa se for o caso, e o juiz, o lugar, dia e hora em que o réu deverá comparecer. Esse vai ser o conteúdo da carta precatória. Beleza? Muito bem. Professor, eu não entendi. Então você congela a imagem e você volta. Olha que maravilha. Essa é uma maravilha da tecnologia. A aula online é boa por causa disso, né? Bom, aqui no artigo 355, nós temos a primeira providência a ser tomada pelo deprecado, que é o juiz deprecado, quando ele recebe a citação. Tá certo? Vamos passar um traço e vamos começar a ler do final para o começo. Quando o juiz deprecante expede a precatória para o deprecado, pedindo a gentileza para o deprecado realizar a citação, já que o réu está domiciliado no território da jurisdição do juiz deprecado,
O juiz deprecado, quando recebe a carta precatória do juiz deprecante, ele precisa dar um despacho autorizando o cumprimento. Então ele diz assim, olha, depois de lançado o cumpra-se. O que é esse cumpra-se? É o despacho do juiz deprecado autorizando que a carta precatória seja cumprida. Pergunta, como a carta precatória vai ser cumprida? Por mandado. Só que é por mandado do juiz deprecado. Tá certo? Por mandado do juiz deprecado. Tá? Então, vamos para a lousa aqui, ó. Para explicar melhor para vocês. Olha só. Eu tenho o juiz, tá aparecendo? Tá. Deprecante. O juiz deprecante é o juiz do território onde está tramitando o processo contra o réu. Beleza? Beleza. Aqui é Sorocaba. Só que o réu, ele está domiciliado em Campinas. Quer dizer, eles estão em territórios diferentes. O oficial de justiça não pode sair daqui de Sorocaba, pegar o ônibus e ir para Campinas. Ele não pode fazer isso. Tá? Então o juiz deprecante manda uma carta precatória para o juiz de Campinas, que nós vamos chamá-lo de juiz deprecado. O juiz deprecado, quando ele receber a carta precatória, ele vai tomar a seguinte providência. Ele vai olhar a carta precatória e vai dizer assim, cumpra-se. Cumpra-se. Isso é um despacho. O juiz deprecado dando um despacho autorizando para que a precatória seja cumprida no seu território. Ele deu o cumpra-se, agora o cartório ou a secretaria do fórum vai expedir um mandado. Mandado do quê? De citação. Certo? Aí o oficial de justiça de Campinas é que vai cumprir o mandado. Cumpriu o mandado, o que é que o juiz deprecado faz? Ele pega a carta precatória cumprida, devolve para o juiz deprecante, e o juiz deprecante vai juntar a carta precatória no processo para fazer prova que o réu foi citado. Beleza? Viram como é fácil? Agora vejam vocês o seguinte. Pode acontecer que o juiz de Sorocaba, a princípio sabia-se que o réu estava em Campinas, mandou uma precatória para Campinas, e aí o juiz de Campinas deu o cumpra-se, foi expedido o mandado, ele acaba sendo citado por mandado, precatória só havia, tá? Aí o oficial de justiça descobre que o réu mudou para Santo André. Santo André. O que é que o juiz deprecado vai fazer? Manda a carta precatória para o juiz de Santo André ou devolve para o deprecante? Entendeu a pergunta? Quem vai nos responder é o parágrafo 1º. Verificando-se que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, quer dizer, não é nem o juiz deprecado mais, ele já está num terceiro lugar. O juiz de Sorocaba expediu para o juiz de Campinas, o de Campinas descobriu que o réu está em Santo André. Quer dizer, território da jurisdição de outro juiz. A este outro juiz remeterá a carta precatória o juiz deprecado para efetivar a diligência, com uma condição, desde que haja tempo para fazer essa citação. Por quê? Porque a precatória, quando ela é expedida com um prazo. Tá? Então, o juiz deprecado vai ver o prazo. Se o prazo estiver bem à frente, dá para ele mandar para Santo André. Se o prazo estiver muito próximo, ele devolve para o deprecante, e o deprecante faz uma outra carta precatória e agora envia para Santo André.
Certo? Então fica mais ou menos assim, ó. Aqui é Campinas. Tá? Se desse certo do réu estar em Campinas e ele ser citado, o deprecado pega a precatória e devolve para o deprecante. Mas não deu certo. O oficial de justiça de Campinas descobriu que o réu ele está em Santo André. Tá? Então o que é que o deprecado vai ver? Vai ver se há tempo. A precatória foi expedida com um prazo. Se houver tempo, o deprecado manda a precatória para o juiz de Santo André. Aí o juiz de Santo André dá o cumpra-se, expede o mandado, cumpriu, devolve para o deprecante. Tá? Agora vamos supor que não haja prazo. Se não houver prazo, tempo hábil suficiente para se fazer a citação, aí o deprecado devolve para o deprecante vai ver que o réu está em Santo André e que este juiz só não cumpriu por conta da falta de prazo, o deprecante expede uma nova carta precatória e agora expede para o juiz de Santo André. Agora esse aqui vai passar a ser o juiz deprecado. Aí ele vai dar o cumpra-se, expede-se o mandado, é citado, cumpriu a precatória, devolve para o juiz deprecante. Certo? Muito bem. Agora, parágrafo 2º, ele nos diz o seguinte: se o oficial de justiça, ao procurar o réu, ele certificar que o réu está se ocultando para não ser citado, ou seja, está se escondendo, não é que ele não foi encontrado. Ele está se ocultando, se escondendo. Né? Ou seja, o oficial de justiça aparece no imóvel, o réu aparece só metadezinha assim da cara do réu. Aí o réu desconfia que é oficial de justiça, fecha a janela e não atende o oficial de justiça. Não é que ele não foi encontrado, ele está se ocultando. Aí a precatória ela é devolvida para cumprir a citação na forma do artigo 362. Depois nós vamos ver qual é essa forma. Tá? Muito bem? Esse artigo 356 é obsoleto, é ultrapassado, mas não foi revogado. Se cair na prova, foi exigida a literalidade da lei, pode responder, porque pode cair. É um texto de lei vigente, não está revogado por mais ultrapassado que seja. Se houver urgência no cumprimento da precatória, tá? A precatória ela vai conter os requisitos do artigo 354, tudo certinho, mas ela vai ser expedida pela via telegráfica, porque na época, década de 40 do século passado, a forma mais rápida era via telegráfica. Se hoje cair na prova, o examinador está pedindo de você a literalidade da lei. Pode responder que está certo. Tá bom? Mas, professor, na prática é assim? Não. Na prática usa-se e-mail, o e-mail institucional, né? Onde existe o processo judicial eletrônico, a comunicação é totalmente eletrônica. Então não há mais essa forma. Porém, é um texto de lei vigente. E se cair na prova sim, pode responder. Tá bom? Antes de passarmos para a citação por edital, vamos dar um tempinho para por aqui, nosso tempo já estourou, depois nós continuamos com essa outra forma de citação, que é a citação por edital. Beleza?